Bem, com vocês aqui, Paulo Marques. Vou trazer algumas notícias do mercado, algumas coisas para vocês começarem a pensar como investimentos. Lembrando que nós trabalhamos aqui na Finance Academy, que é um escritório vinculado a 3 corretoras, né? Genial Investimentos, Ágora, do Bradesco e Mirai Asset de Santander. Gente, o mercado está muito dinâmico, está muito tem que estar bem atento para os acontecimentos que estão acontecendo, e hoje a gente vai trazer algumas recomendações na renda fixa, mas antes a gente vai fazer um apurado de forma mais macro aqui no Brasil do que está acontecendo, do que pode interferir em investimentos, tá? Então vamos lá, informações aqui primeiro de empresas S.A.s, né? As americanas aqui dispensam 950 colaboradores temporários no ano novo, né? Então americano aqui, e ainda, né, aumenta suas práticas para recuperação judicial. Lembrando que Americanas ainda não está num bom cenário, tá? Kepler Weber, né? A TPE, gestora de recursos da Arpon, reduz a participação na Kepler Weber de 4,9%, né, representando 8 milhões de ações aí ordinárias da companhia. Para quem não conhece a Tarpon, né, que é uma gestora, né, ela tem fundos, né, que são negociados pelo Santander, fundos de ações, né? Inclusive é um fundo que teve uma boa gestão, um bom, vamos dizer assim, uma boa performance no ano passado, né, para um fundo de ações, tá? Petrobras anuncia a venda de 2,5 milhões de toneladas de asfalto em 2023, né? Maior volume desde 2014, o produto é comercializado para distribuidoras que vendem a clientes finais, no caso, prefeituras do governo estadual, né? A Prio, que também é uma empresa de petróleo, registra a produção diária de óleo de 101.571 barris dia em dezembro, crescimento de 2,3 metros cúbicos, tá? E a venda de óleos atingiram aí 3,19 milhões de barris, tá? Um aumento de 52%, tá? Vamos lá aqui, a STB3 Portos Santos, Santos Brasil, né, registra um aumento de 31% de contêineres, né, em dezembro de 2023, totalizando 107.231 unidades, né. Apesar disso, fechou o ano em queda em relação a 2022 de 5,3%. Vale, né, e Semin, tá? É uma notícia que é importante para elas, né? O estoque de minério de ferro nos portos chineses cresceram 1,3%, né? Alcançando 116 mil toneladas até dia 5 de janeiro. Participação do Brasil é de 46 mil toneladas, tá? E o aumento foi de 2,7 na semana, tá? Gente, Vale, Semin e qualquer outra mineradora aqui, ela está totalmente atrelada ao que acontece com a China, né? Eu particularmente não gosto muito dessas ações, apesar de terem muitas corretoras recomendando, por uma coisa que a gente aprende lá na faculdade de administração, né? Quando a gente vai estudar aquele processo de qualidade lá na faculdade de administração, economia, né, contabilidade, a gente vê aquela questão da cadeia de suprimento, né? A supply chain, né? Quando a gente fala da supply chain, né, que a gente vai estudar lá curva de estoque, curva ABC, aquele negócio todinho, uma das coisas que a gente mais vê, né, na faculdade são os professores, os mestres falando, olha, você não pode ter os seus insumos apenas de um único fornecedor e não pode vender seus produtos apenas para um único comprador, né? É o caso que praticamente acontece com a Vale. A Vale praticamente ela vende só para a China. E aí nós ficamos naquela situação. E se a China não crescer? E se a China não explorar crescimento, né? Como é que ficam as ações da Vale? As ações da Vale deram um boom, estão sendo recomendadas por várias corretoras, inclusive as corretoras que a gente faz parte, né? Mas eu sempre tive um pé atrás por causa do senhor Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro lá da China, né? Apesar de ele ter anunciado que ele vai aumentar os incentivos, ele vai fazer com que a China venha crescer cada vez mais esse ano, a gente vê que a China vem apresentando um crescimento menor a cada ano, né? Eu posso até mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu só procurar aqui o dado. É o dado aqui certo, tá? Econômicos, né? Deixa eu só pegar aqui os dados de crescimento do PIB chinês, né, que é o que a gente usa de relação.
Então tá aqui, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu tô aqui com um dado da China GPD, PIB, né? E o PIB do quarto trimestre, né? Eu vou abrir os dois, tá? Eu vou abrir aqui o PIB bruto anual, né? A gente vê que o PIB bruto anual da China vem crescendo, né? Em comparação, vou pegar aqui os últimos 25 anos, a China vem crescendo, beleza. Daí 17.900 e poucos bilhões de dólares é o PIB chinês, né? Maior PIB chinês em 2022, tá? Agora, se eu for pegar o PIB aqui de 4 trimestres, olha o que está acontecendo. A China, lá em 2022, cresceu 7%, né? Fechando o ano em 7%. Já em 2023, a China cresce 4,9%, né? Então, a gente vê aí, ó, que a China está tendo uma redução em percentual. Isso aqui é o PIB dos últimos 25 anos da China, né? Nós tivemos uma recessão aqui, ó, mas foi em virtude lá do Covid, 2020, né? Depois ela cresce aqui mais de 20%, depois ela vai mantendo crescimentos aí modestos, né? Então, se eu for pegar os últimos 3 anos, né, a gente vai ver aí que a China cresce 7% em 2022, mas em 2023 ela fecha em 4,9%. Então, isso já acende um alerta para os investidores que investem em empresas que exportam seus produtos para a China. A China ainda está tendo esse viés de crescimento, então assim, o Brasil ainda insiste em operar com a China, né, em algumas empresas, principalmente mineradoras, o que poderia já ser diversificado para outros países, né? Por exemplo, a Índia hoje ela está pá a pá em crescimento com a China, e até passou na questão populacional. Então seria uma observação a se fazer, né? A segunda observação que eu tenho para fazer é uma coisa que poucos investidores atentam. Como é que estão posicionados os investidores internacionais e os investidores institucionais no Brasil, né? Então vamos lá. Aqui no site da B3 você tem essa parte aqui chamada contrato aberto, tá? Ele sempre dá a posição do fechamento do dia anterior, mas para você que é trader, você que vai aí, fica todo dia negociando contratos de índice dólar, você que também quer entrar numa posição de ação, é bom você olhar esse relatório da B3 para saber como é que está a posição dos investidores institucionais e como é que está a posição dos investidores estrangeiros. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a ação da Ambev. Aqui da Ambev um caso, né? A Ambev, quando eu vou falar aqui de investidor institucional, né, que são os fundos de investimentos, principais assets do mercado, né? Nós temos aqui, ó, 73% de compra e 42% de venda. A diferença entre eles é positivo para a compra. Então, a Ambev está sendo um papel que está sendo comprado. É um consumo que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai aqui da Ambev, bebidas, né? É um consumo que a gente considera não cíclico. Aqui no site da B3, ó. Site da B3, consumo não ciclo, tem bebidas, cervejas e refrigerantes. Então, é um consumo não ciclo. Isso aí sempre vai crescendo no Brasil. Então, a Ambev está beleza. Quando eu falo dos investidores não residentes, o que são investidores não residentes, Paulo? São as offshore, são os fundos de investimentos internacionais, os investidores internacionais que pedem para a CVM para poder operar no mercado. Essa turma só comprou 26% da Ambev e 57% venda, ou seja, os investidores internacionais não estão comprando a Ambev. Quem está mantendo a Ambev são os institucionais, que são as instituições aqui no Brasil, tá? Então, essa aí é a leitura. E tem para vários papéis, né? O que eu vou chamar a atenção de vocês? Né? Eu vou chamar a atenção de vocês, né, para vocês olharem isso com mais frequência, né? Olha só, eu vou trazer aqui uma ação, Bradesco, BBDC4, investidores institucionais, instituições no Brasil, eu tenho 94%, né? 94% de compra, né? E 78% de venda. Ou seja, o Bradesco aqui tem uma indefinição aqui no cenário das pessoas aqui dentro, né? Quando eu falo dos investidores não residentes, são os internacionais, olha lá, apenas 5% de compra, 21% de venda, ou seja, tem pouca posição de investidores nas ações do Bradesco, né? E aí eu vou descendo, mercado futuro de boi, etc, e eu vou buscar aqui para vocês o IBRX. O IBRX é bom para vocês atentarem, principalmente aquele pessoal que gosta de investir em fundos de small caps, tá? Você olha aqui, investidor institucional,
11% compra, 91% venda. Daí você tira que tem que correr um pouquinho. Investidores não residentes, 88% compra, 8% venda. Então você já olha aqui que pelo índice IBRX, quem está comprando bolsa são os investidores estrangeiros, na sua grande maioria, né? E aí eu vou trazer a prova dos 9, porque um índice tem que estar junto com o outro, né? Então vamos lá, tem Cielo, mas deixa eu procurar logo o cara que eu quero, que é o Bovespa, tá? Quando eu falo do mercado futuro Bovespa, olha o que acontece aqui. No mercado futuro Bovespa, institucional aqui, ó, compra 30%. Venda 70%, ou seja, os investidores institucionais, investidores aqui no Brasil estão vendendo muita bolsa. Quando eu falo dos investidores não residentes, olha lá, 67% compra, ontem estava 70%, 24% venda, né? Então você já começa a ver que os institucionais já estão começando a reduzir sua posição, tá? Já estão começando a reduzir a sua posição. Quando eu falo aqui de outra coisa que eu tenho que observar, é dólar. Dólar, vamos ver aqui, tem vários tipos de dólar, dólar mini contrato, dólar mercado de opções, deixa eu ver se eu acho aqui o dólar futuro. Dólar futuro. Tá aqui, mercado de dólar futuro. Então olha lá, investidor institucional, instituições financeiras, 22 comprados, 48 venda. Pessoal aqui do Brasil, as instituições financeiras apostando em queda do dólar. Investidor estrangeiro, 23 comprar, 33 venda, também estão apostando em queda do dólar. Então, o que acontece? Eu tenho que olhar esses dados do Ibovespa para decidir quais as ações, quais são os viés que eu tenho que observar. Quando eu olho ali para o Ibovespa, o IBRX, eu observo que quem tem mais comprado é estrangeiro. Até as instituições que são os investidores institucionais aqui do Brasil, eles estão praticamente mais vendendo, né? Ou seja, tendo recomendações de empresas, né? E vai tendo recomendação de venda, né? Só que quando a gente fala dos institucionais, né, os não residentes, essa turma está segurando a bolsa, estão comprando cada vez mais. Então tem muito estrangeiro entrando no Brasil, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? E se de repente esses estrangeiros começarem a sair da bolsa, como eu mostrei para você o dado lá do Ibovespa, né? O Ibovespa futuro negociado, ele estava em 70% ontem de compra, hoje está em 64%, né? Teve uma redução. Eu creio que seja por causa do payroll que sai hoje, né? Que o pessoal tá estimando aí que tem uns que estão estimando que se mantenha, outros que estão estimando que talvez reduza a geração de emprego nos Estados Unidos, tá? Mas a gente vai já descobrir isso daqui a pouco quando a gente acessar a informação. Mas o que eu tenho que olhar para esses dados? Que os investidores estrangeiros estão comprando bolsa e são eles que estão mantendo. Se eles saírem, todos os institucionais estão vendidos. Então, eles estão esperando uma queda na bolsa, um reajuste, uma realização de lucro para poder entrar. Então, isso é o que eu tenho que chamar a atenção dos investidores. E aí, Paulo, se a bolsa cair, como é que eu me protejo? A ideia de se proteger são com os investimentos não cíclicos, ou seja, aquela turma que não obedece ciclo, são constantes, né, na prateleira do brasileiro. Então nós temos aí, por exemplo, a indústria agropecuária, os alimentos processados, bebidas, né, o comércio de distribuição e produtos de limpeza de modo geral. Tá? O que eu tenho que tomar cuidado, né, são com os cíclicos, né, que aí quando eu venho para os ciclos é automóveis. Apesar dos automóveis terem dado aí crescimento, automóvel, motocicleta, são empresas que eu tenho que tomar cuidado, que eles têm um viés cíclico, comércio, né, então varejo, né, eu tenho que me proteger. Então, se você que está chegando hoje, dá uma olhada bem criteriosa nos dados que eu mostrei sobre a movimentação de estrangeiros no início do vídeo, para você entender o vídeo, senão você vai ficar boiando, tá? Então, olha só, quando a gente fala desse consumo cíclico, eu tenho que tomar cuidado com a construção civil, eu tenho que tomar cuidado aí quando eu vou investir em hotelaria, né? Tecidos, utilidades domésticas, viagens, né? Porque isso aí apresenta um movimento cíclico do país. E o Brasil hoje, né, ele tem apresentado algumas coisas que têm chamado a atenção, principalmente, né, para quedas, né? Se eu for mostrar para vocês os dados aqui, por exemplo, eu estou aqui acessando aqui a balança comercial do governo, né? Então aqui eu tenho as séries sazonais, né? Quando a gente fala de exportações, a gente teve uma pequena queda nas nossas exportações aqui de 2%, né? Caindo de 167, né?
de volume, 162 de volume para 160, tá? O volume das exportações até cresceu 1,2 em relação à série histórica, mas o volume total exportado alcançou o segundo maior resultado, encontra-se em 1,2 abaixo do nível de março de 2023. Então a gente teve uma queda, tá? Setores, né? O maior nível de classificação da atividade econômica e desempenho no volume exportado foi o seguinte: crescimento de 5,4. Qual foi os setores? Justamente os setores não cíclicos, que foi o que eu falei para vocês. Então nós temos aqui, fabricação de produtos alimentícios, né? Fabricação aqui, por exemplo, de produtos eletrônicos, equipamento de informática, da parte de farmácia, né? Fabricação de outros equipamentos de transporte, papel e celulose, fabricação de móveis, fabricação de máquinas, né? Então, aquela coisa que é não cíclica, né? Ela tem crescido, o Brasil tem exportado mais, e a gente vai vendo aqui no relatório que tem essa possibilidade. Então, esses são os investimentos que você vai utilizar de uma forma defensiva, aquilo que não é cíclico, né? Aquilo que é cíclico, você só vai entrar depois que passar o tempo, ver como é que vai ser a posição dos institucionais em relação aos estrangeiros. Como eu falei para vocês, só quem está comprado em bolsa, em sua grande maioria, são os investidores estrangeiros, os não residentes. Então, quando eu vendo aqui do cíclico, né, olha aí o crescimento por atividade, né? Aqui cresceu de 246 para 251, aumento 1,9%, que foi fabricação em bebidas, né? Papel e celulose, 7% de crescimento. Fabricação de alimentos, 10% de crescimento, 13% de crescimento. Farmácia, né? Farmoquímicos, né? Cresceu 10,4%, né? Então ali, materiais, máquinas, aparelhos, né? Essa turma aí cresceu 4,3%, né? Então é a turma não cíclica, né? Se eu for continuar lendo esse relatório aqui da balança econômica aqui do governo federal, se eu for colocar, por exemplo, os produtos que são considerados cíclicos, a gente já tem uma outra visão. Olha só o que acontece. Fabricação de produtos, que a gente já fala da indústria de manufatura, né? O PMI do Brasil vem caindo, né? Tanto que aqui caiu, menos 6,9. Metalurgia, né? Caiu 2,7, né? Quando eu falo de metalurgia, o que eu tenho que tomar cuidado? Se você for procurar matérias da Veja, da Isto É, da Exame, da Bloomberg, o pessoal que fala da parte da coluna de finanças e investimentos, você vai ver que o governo federal aumentou em 49% a exportação de aço da China, ou seja, quando eu exporto mais, eu vou taxar mais o produto aqui dentro, vou importar mais barato, vou taxar o produto aqui dentro, e aí nós temos uma queda no mercado. A principal queda que nós tivemos justamente nas empresas siderúrgicas, né? Então, quando eu vou lá nessas empresas siderúrgicas, lá na B3, né? Que eu vou para consumo cíclico, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho lá, exemplo, né? Eu tenho a Gerdau, eu tenho a Uzi Minas, né? Essa turminha que está sendo afetada por essa decisão do governo federal em ter mais comércio com a China em relação a aço do que beneficiar o aço interno brasileiro. E essa conversa a gente teve há muito tempo. Então, por isso que a gente não vê performar muito bem Gerdau, Uzi Minas, essas empresas que são consideradas de metalurgia e siderurgia, tá? Outras coisas que a gente tem aqui que está caindo bastante, por exemplo, produtos minerais não metálicos, né? Queda de 5,7%, tá? Artigos de vestuário, a indústria têxtil, né? E tem a Hering lá na bolsa, né? 3,3%, né? Veículos automotores, né? Fabricação de veículos automotores, reboques de carroceria. Nós tivemos uma queda de 11,7%. Apesar de ter aumentado aí a venda de veículos, a gente está tendo uma queda nessa situação. Então eu recomendo vocês darem uma olhada nesse relatório da balança comercial junto com o relatório do Ibovespa para saber onde os investidores estrangeiros estão se posicionando. Eu vou deixar o link dos dois aqui na base do vídeo, tá? Para vocês terem. Eu não vou falar muito, porque senão a gente vai demorar o dia inteiro e é muita informação, tá? Quando a gente fala também dessa situação, a gente tem que tomar cuidado com empresas aqui no Brasil que importam produtos de outros lugares, né?
tem caído muito e tem aumentado demais o preço de produtos que você compra à base de importação. Só para vocês terem uma ideia, o governo chegou a aumentar em 92% o imposto, né, de algumas empresas que você compra produtos pela internet. Um desse caso aí foi a AliExpress, né, segundo a Gazeta do Povo, foi no dia 5 de setembro de 2023, mas ainda está válido hoje, 92% de aumento de imposto, ou seja, aumentou IPI, aumentou ICMS. Tinha estado que ICMS era 15%, foi para 20%, né? O IPI também chegou a aumentar, então isso também impacta na questão dos preços. Quando a gente fala do preço, vamos lá, se torna mais caro você trazer alguns produtos na base de tecnologia, se torna mais caro você trazer algumas coisas relacionadas a bens de produção, e aí e alguns setores são beneficiados, outros não. Então você vai ter que saber se esse setor está sendo influenciado ou não. Essa medida ela foi tomada por uma seguinte situação: os varejistas começaram a reclamar que estavam perdendo espaço, né, para produtos comercializados na China. O governo foi lá, aumentou os impostos, só que como o governo também aumentou os impostos internos aqui no Brasil, PIS, COFINS, né, ICMS, IPI, etc., esses varejistas, né, começaram também a repassar isso para o consumidor. Então hoje é engraçado, você vai na internet, por exemplo, quem compra na internet, quem faz pesquisa, vai se deparar com essa situação. Você vai no shopping comprar uma camisa. Aquela camisa que custava R$40 social, hoje ela está sendo vendida a R$150. Né? Você corre para o centro da sua cidade. Lá, essa mesma camisa que no shopping é 150, que no passado era 40, está sendo vendida por 80. Né? Aí você corre para a internet. Quando você corre para a internet, está o mesmo preço do shopping. Ou seja, você começa a observar que os produtos estão tendo uma alta e poucas pessoas estão levando isso em consideração. Isso eu falei só de vestuário. Tem alimentos, tem transporte, tem carro. Então, há uma situação de aumento de preço e o poder de compra do brasileiro vai caindo com o tempo também. E aí o que acontece? Uma situação que você tem que sempre estar em atento, né? Por exemplo, em outubro de 2023 saiu que o FMI vê uma dívida, né, brasileira para 88% do PIB, né? Para vocês terem uma ideia, a dívida fechou em 78%, mas eu tenho um relatório aqui do nosso querido Banco Mundial, aqui The World Bank, você pode acessar, ler isso no site, tá? Ele tem uma análise para a América Latina em que o crescimento vai ser fraco e com grandes riscos financeiros, né? Então, quando a gente fala da América Latina, olha lá, eu vou vir aqui, né? Eu já cliquei aqui, América Latina, tá? Você clica aqui, ele vai te mostrar um panorama aqui da América Latina. Eu cliquei aqui, e aí quando a gente abre o documento, ele diz assim, que em 2022 a gente teve uma desaceleração do crescimento, mas isso foi verdade, foi em virtude do Covid, né? E depois a gente teve um crescimento tímido de 1,5%, que foi o que aconteceu. A previsão de crescimento no Brasil deve desacelerar para 1,2% em 2023 e deve ter uma retomada de 1,4% em 2024. Né? E ele projeta um crescimento de 2,5% para o México, né? E que ele se mantenha em 1,9% em 2024. Se você tiver tempo e for ler esse documento, você vai ver que é esperado que tenha uma leve queda no crescimento dos países da América Latina, entre eles o Brasil. Qual é o risco que o relatório traz? Ele traz uma perspectiva de vários riscos negativos em relação à inflação persistente nas economias, ou seja, ele já começa a prever que pode ter uma alta de inflação, tá? Questões de política monetária dos bancos centrais, que podem ser mais rígidas e não beneficiar tanto o crescimento dos países, né? Outra situação que esse relatório traz, na questão de riscos, ele traz, além disso, há um risco do setor imobiliário chinês enfraquecer ainda mais. O que acontece com isso, senhores? Vai enfraquecer o setor imobiliário chinês. Então o Banco Mundial está falando que isso afetaria os preços dos metais, principalmente o cobre e o minério de ferro. Lembra do minério de ferro? Que é basicamente o que mais a Vale vende lá
para a China. Então, é uma perspectiva do Banco Mundial. Então, a gente tem que olhar essas situações, porque são vários economistas que estão traçando isso. Então, se você não chegou no meio do vídeo, não está entendendo nada, volta para o início para você entender desde a hora que eu falei dos investidores não institucionais operando no Brasil, tá? Os institucionais e os não residentes, tá? E qual seria uma outra situação, né? A Bolsa, ela está bem alavancada em algumas ações, outras não. E uma contrapartida para os investidores é apostar em inflação, tá? Existem títulos de inflação, ou nós falamos esses dias, né, de tesouro pré-fixado, pós-fixado, e hoje a gente vai falar do Tesouro IPCA. Como é que funciona o Tesouro IPCA? No Tesouro IPCA a gente tem vários vencimentos, 2029, 2035, 45, 32, 40, 55. Tem dois tipos de tesouro, você tem o pré-fixado com juros semestrais e você tem o Tesouro IPCA, né? São as antigas NTN-B, né? Nota do Tesouro Nacional Série B, né? Principal e nota do Tesouro Nacional Série B, né, com cupom de juros semestrais. A ideia do Tesouro IPCA é o seguinte, que normalmente, né, quando há uma tendência de queda dos juros, né, e isso vai acontecer, né, eu posso mostrar para vocês aqui no Boletim em Focus, né, por exemplo, quando a gente fala do Boletim em Focus do Banco Central, a gente tem aqui IPCA, variação do IPCA para 2023, 4,45, 2024, projeção é 3,90, tá? 3,90. Apesar de a partir de 2025, né, tem gente especulando que já pode haver um aumento de inflação, mas 2025 até o momento a previsão é do IPCA 3,5, tá? Quando a gente fala da taxa Selic, o que acontece? A taxa Selic começou em 2023 a 13,75, fechou o ano 11,75. 2024, a previsão da taxa Selic, ó, já é ir para 9. Ou seja, na próxima reunião, das próximas reuniões do Banco Central, daqui a 4 semanas, ela vai vir reduzindo, né? Pode chegar a 9,25 e final do ano 9%. 2025, 8,5%. Tá? 2026, 8,5%. Beleza. Quando a gente fala de uma perspectiva econômica, o que acontece? Se eu reduzo os juros, automaticamente cresce a inflação. Então, você já deve estar vendo aí muitas instituições financeiras negociando, por exemplo, CDBs 6,7, 6,5 mais IPCA. E em um ano, um CDB desse está dando 12% de retorno, tá? É algo interessante, tá? E isso é algo que você tem que observar. Por quê? Porque a taxa vai cair para 9%, você que é investidor da renda fixa que quer ganhar um pouquinho mais, você já tem que começar a pensar na perspectiva de colocar seus investimentos em inflação, tá? E outras coisas vão puxar ainda mais essa questão de inflação, principalmente os gastos públicos. Então, se você não está atentando, o Banco Central, aqui no próprio site dele de estatística, ele fala das estatísticas fiscais e os resultados fiscais, né, do país. Então, se eu fizer um pequeno resumo aqui, o déficit público registrou aqui, o déficit primário 37,3 bilhões em novembro, tá? O resultado deficitário em 20 bilhões em novembro de 2022. Então, nós tivemos um aumento aqui de 37 para 20 bilhões. Se eu for levar em consideração que ano passado a gente fechou com 177 bi de dívida, né? A tendência ainda é aumentar, né, agora para esse ano, né, nós chegamos a um percentual de 78% do PIB endividado. O FMI falou que lá em outubro de 2023, né, segundo o que eu mostrei para vocês aqui na matéria, que o Brasil pode chegar a 88% de endividamento esse ano, tá? 2024. Olha só, a dívida líquida do setor público é de 59,5% do PIB, 6,4 trilhões. Detalhe, já aumentou, é 7,8%. E vai aumentar ainda mais. Então você, como investidor, tem que pensar o seguinte: o governo vai precisar gerar dinheiro, certo? Sim, vai precisar gerar dinheiro. Ele não tem como gerar dinheiro só com arrecadação de impostos, ele vai imprimir mais títulos. Então nós tivemos ontem, na quarta-feira, um recorde de emissão de títulos públicos federais. Então o governo ele já está começando a capitalizar mais em títulos públicos, principalmente os pré-fixados, NTNF, para manter essas operações e também no de inflação. Então, o que vai acontecer daqui para frente?
A partir do momento que o déficit público for aumentando, né, o governo vai ter que compensar, né, esse déficit público de alguma forma. Como é que ele vai compensar se ele não está conseguindo arrecadar, se a arrecadação está diminuindo? Ele vai injetar dinheiro no mercado imprimindo mais títulos públicos federais. Nessa impressão de títulos públicos federais, se você for investidor e souber aonde jogar, você vai ter uma remuneração muito maior do que a Selic atual. Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Para as pessoas que estão mais curiosas sobre isso, dá uma olhada no início do vídeo, quando eu comecei a falar dos investidores não institucionais, dos investidores, dos institucionais e dos investidores não residentes, para você entender a lógica do que eu estou tentando falar. Vou deixar os links de todos esses relatórios aqui no texto, aqui embaixo do vídeo, para vocês darem uma lida. E na semana que vem eu vou voltar com outro assunto. A gente vai encerrar aqui Tesouro e vamos falar aí de renda fixa. Vamos conversar um pouquinho de CDB, ver as espécies de CDB, ver as formas de CDB que são interessantes para nós que somos investidores nesse ano para remunerar um pouquinho melhor, e aí a gente vai progredindo o assunto até chegar nos investimentos ultra alavancados. Então um abraço para você que está me ouvindo aí, conte conosco e até a próxima.